Quando você para analisar a fé na vida das pessoas, por que ela é tão importante? Talvez a gente nunca tenha se perguntado, mas quantas pessoas nós vemos que tem tudo materialmente? Tem o carro do ano, tem um emprego legal, que dá uma estrutura financeira bacana, que tem daqui a pouco uma esposa bacana, tem um cônjuge legal, pode fazer viagens, tem uma casa, tem tudo materialmente. Mas falta aquela coisa ainda. É muito comum, infelizmente é muito comum a gente ver pessoas que têm tudo materialmente, mas que não têm a felicidade. E o Espiritismo, por que ele promove essa mudança interior no ser humano? Todo mundo que vem na casa espírita começou a vir, seja na casa espírita ou em qualquer outra religião, começou a vir porque estava com algum problema. Vocês estarem aqui, vocês não tiveram daqui a pouco algum problema de saúde, algum problema financeiro, algum problema com algum parente na família, ou de repente até mesmo alguma frustração que vocês tenham tido por qualquer que seja o motivo. E quando a gente não consegue encontrar essas respostas na vida, a gente busca então uma religião, busca na verdade se encontrar com Deus através da fé. E o Espiritismo, ele nos dá todo esse conforto, todo esse amparo de uma forma diferente das outras religiões. Porque ele dá isso não a partir do fantástico, não a partir do sobrenatural, mas ele nos proporciona todo esse amparo, todo esse conforto pelo conhecimento. E esse conhecimento nos proporciona uma fé raciocinada. E a fé raciocinada ela é importante porque a partir do momento que tu raciocina e tu entende o porquê das coisas serem como são, digamos assim, tu não precisa acreditar, você entende. E aquilo cria bases muito mais profundas dentro de você. Tanto que o Espiritismo ele é dessa forma que ele não é para todo mundo. Porque essa visão de você ter que entender as coisas não é o que todas as pessoas buscam. E muito não é o que todas as pessoas estão preparadas ainda. Vamos pegar aquelas religiões mais fundamentalistas, mais radicais. É muito comum a gente ver, olha, você não pode fazer isso porque é a vontade de Deus. Olha, você nasceu nessa casta, você vai ter que continuar nessa casta o resto da sua vida, porque você nasceu aqui pela vontade de Deus. E isso, para algumas pessoas, não é algo que elas possam escolher ainda. Tanto que essa maturidade necessária para o Espiritismo não é algo que é só do Espiritismo. Tem um psicólogo bastante famoso que escreveu há 70 anos atrás um artigo chamado Psychological Monographs. Uma tradução livre seria algo como monografias psicológicas. Nesse artigo, o Julian Rotter, ele tem um conceito chamado locus de controle, onde existem dois tipos de locus de controle, o interno e o externo. As pessoas que são mais tendenciosas para o locus de controle externo, elas colocam tudo o que acontece na vida delas é responsabilidade do meio em que elas vivem. Por exemplo, se a minha empresa não vai bem, a culpa é do governo, porque ele tem muitos impostos, porque ele prejudica a minha empresa. Se o meu filho não vai bem na escola, a culpa é da escola, a culpa é dos professores que não estão dando o ensino de forma adequada. Se o meu corpo não vai bem, a culpa é do meu trabalho, que me exige demais, que me estressa. É culpa do restaurante que não coloca comidas saudáveis. Em contrapartida, as pessoas que são mais tendenciosas para o locus de controle interno, elas tendem a tudo o que acontece com elas é responsabilidade delas mesmas. Então, se a minha empresa não vai bem, talvez é o meu produto que eu tenha que mudar. Talvez eu tenha que comercializar ele de uma forma diferente. Ou talvez eu até tenha que mudar o mercado onde ele está inserido. Se meu filho não vai bem na escola, talvez eu tenha que disciplinar ele um pouquinho mais em casa. Tirar um pouco o celular, dedicar um tempo diário para ele estudar, sem outras distrações. Se o meu corpo não vai bem, talvez é porque a minha alimentação não esteja adequada, talvez eu tenha que comer coisas mais saudáveis, tenha que dedicar um tempo da minha semana para atividade física.
Vocês entendem a diferença? Ela parece sutil, mas quando você tem essa virada de chave, tudo passa a ter um novo sentido. E isso é tão verdade que o próprio Evangelho nos diz, no capítulo 27, constata-se que os males onde o homem é o agente causador superam em muito os males que ele não pode evitar. Ou seja, dá para a gente caracterizar em 3 camadas. A gente tem aquilo que a gente tem completa influência, que está completamente sob nossa responsabilidade, nosso bem-estar. A gente tem uma parte que a gente pode ter uma leve influência, por exemplo, no ambiente onde a gente está, na nossa família, no nosso local de trabalho. E tem aquelas coisas que a gente não tem influência absolutamente nenhuma, que é o que o governo vai fazer, que é o que a empresa vai fazer, por exemplo. Então, o Espiritismo ele exige essa maturidade, porque ele coloca todo o foco do que acontece com você sobre os seus próprios ombros. E aí você não pode culpar o seu pai, a sua mãe, Deus, os espíritos obsessores, porque está tudo sob o teu controle. E o Espiritismo ele ainda coloca isso, lendo, se aprofundando sobre a literatura espírita, a gente consegue entender que ser bom não é o suficiente. Você não adianta você ser bom de coração, você não desejar o mal para as pessoas, mas isso não se refletir em obras. Porque não é o que nós somos por dentro, são as nossas obras que nos definem. Vamos pegar aqui na Bíblia, Lucas capítulo 6, versículo 44. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. E aí eu levanto o seguinte questionamento para vocês. Fazendo uma análise bem rápida sobre toda a trajetória de vida que vocês tiveram até hoje, quais são as suas obras até este momento? Se a gente fosse colocar num telão agora todas as obras de vocês, aqui para todos verem, vocês se sentiriam realizados ou envergonhados? É uma pergunta capciosa, né? E quando a gente se aprofunda mais ainda no Espiritismo, a gente passa a entender que só o fato de nós estarmos aqui hoje requeriu um tremendo trabalho, um tremendo esforço, tanto dos encarnados, que são responsáveis por nós estarmos aqui hoje, os nossos pais, avós, professores, médicos, todo esse pessoal, e mais ainda toda uma equipe espiritual que nos garante que nós possamos estar aqui hoje de forma saudável, tendo essa encarnação para poder aprender, para poder evoluir. E o que leva à pergunta, como que nós estamos investindo todas essas horas, todos esses recursos, sejam eles financeiros, de saúde, físicos, de tempo, com o que Deus está nos emprestando? A gente está dedicando somente para os nossos próprios prazeres ou para desenvolver o ambiente onde a gente está? E o bacana é que a gente não precisa inventar a roda para isso. Eu não preciso quebrar a cabeça aqui e pensar, mas como é que eu posso fazer isso? Né? O que não falta são modelos. Pega Jesus Cristo, por exemplo. Por que Jesus é do tamanho que é para nós? Porque olha o tamanho da obra. Você pega um espírito, o mais perfeito espírito já passou pela Terra, e olha a obra que ele fez. Ele conseguiu não só vencer, mostrar para nós como a gente pode conseguir vencer, como ele ainda sofreu tudo o que ele sofreu. E muitas vezes a gente se coloca em algumas situações onde, mas não adianta eu falar aquilo para o coleguinha, não adianta eu tentar com meu filho porque ele não vai mudar, é uma coisa que vai levar tempo. Será? Será que daqui a pouco o que não falta é você ter uma abordagem diferente? O próprio Einstein já dizia, é burrice você fazer exatamente as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E a gente tem que ter esse dinamismo de tentei, não funcionou, ok, troca. Tenta de novo, não funcionou, troca. E você segue tentando. Uma hora vai. Você pega as pessoas que conseguiram construir as maiores coisas. Vamos pegar aqui, eu sempre falo isso nas apresentações, que pega os grandes empresários, Bill Gates, Steve Jobs, agora o Elon Musk que está em moda. Olha o que esses caras fizeram. Eles não acertaram de primeira. É o segundo, terceiro, quarto negócio que dá certo, que eles tentam.
Outro exemplo muito, muito, muito importante, especialmente para nós espíritas, o que Allan Kardec fez. Pra gente, às vezes a gente não tem noção do que Allan Kardec fez. Até o filme, ele coloca isso, o filme Kardec, de uma forma que a gente começa a entender um pouco mais qual foi o desafio que o Hippolyte enfrentou. Até para exemplificar isso bem, eu quero que vocês, vou contar uma historinha e quero que vocês imaginem. Acredito que todos aqui já trabalhem, né? Todo mundo aqui tem algum ofício, seja estudar, seja algum trabalho operacional, trabalho de gerenciamento, um trabalho estratégico. Todos nós trabalhamos. Agora eu quero que vocês pensem assim: o melhor trabalho que vocês já fizeram até hoje. E pensem que esse trabalho que vocês fizeram muito bem, ele vai ajudar muita gente. Que normalmente o trabalho nosso, quanto melhor a gente trabalha, na verdade, é estar servindo ao outro. Tu está servindo ao teu cliente, ao teu chefe, tu está servindo a alguém. E pensem que esse trabalho você está ajudando demais as pessoas que estão ao teu redor. E agora chega uma pessoa que tem ideias diferentes das suas e diz assim: esse trabalho teu não é bom. Esse trabalho teu é coisa de amador, é coisa que vai prejudicar todo mundo. Mas no fundo você sabe que esse trabalho ele vai ajudar. E mesmo assim essa pessoa, esse seu rival, ele consegue te difamar. Te difama a tal ponto que quando você chega na empresa todo mundo te olha torto. Tu sabe que quando tu vira as costas as pessoas riem da tua cara. Como que vocês se sentiriam? Terrível, terrível. A gente passa às vezes por pequenas fofoquinhas no trabalho, e isso já atrapalha o nosso equilíbrio. Imagina algo que vocês dedicaram tanto tempo, tanta atenção das suas vidas. E foi isso que aconteceu com Allan Kardec, com o Hippolyte. Talvez todos não estejam familiarizados, mas em 1861 aconteceu o Auto de Fé de Barcelona. O que foi isso? Quando o Allan Kardec, então, ele escreveu o livro dos médiuns, ele começou a divulgação deles. Então começou a espalhar os livros nas livrarias da Europa. Então, uma livraria da Espanha comprou um carregamento desse material espírita. Então tinha livro dos espíritos, livro dos médiuns, revista espírita. E então ele enviou, né, fez o despacho, e na alfândega da Espanha esse material todo foi apreendido. Em 1861, vocês imaginem, uma Espanha completamente católica. E então, o catolicismo, não por questões, né? Cada religião tem a sua importância, a sua relevância. Mas naquela época eles tinham completa intolerância quanto a isso. E eles aprenderam todo esse material e, para dar o exemplo, eles então fizeram a queima desse material em praça pública. Então, imaginem como Kardec se sentiu. Poxa, é um trabalho que é para ajudar as pessoas. É um trabalho que é para amparar aquelas pessoas que perderam um ente querido, aquelas mães que perderam seus filhos, para os maridos que perderam suas esposas. Para quem é homem sabe, né? Morreu a esposa, a gente vai logo em seguida, não aguenta ficar sozinho. Então, assim, olha o que o Espiritismo faz pelas pessoas. E quando você conhece ele, você sabe que ele não é do mal. Olha o Evangelho. Jesus prega a caridade, o amor, a humildade. Qual a religião que vai julgar isso errado? Então esses livros foram queimados. E olha que engraçado. As pessoas que estavam acompanhando isso, o Espiritismo ainda não era tão conhecido, mas as pessoas ficaram contra a igreja. Porque, não, a gente não quer mais a Inquisição, a gente não quer mais fogueiras em praça pública. Isso dele queimar os livros foi quase que como uma ação de marketing. Porque daí todo mundo ficou pensando: nossa, por que a igreja está queimando esse material? O que ele tem de tão importante assim que a gente não pode ver? Então ele foi o responsável por espalhar ainda mais o Espiritismo. E é isso que muitas vezes a gente ainda não entende, que quando a vida ela é feita desses altos e baixos. Às vezes a gente está por cima, às vezes por baixo. Como diria Pedro Bial, a peleja é longa e no fim é só você contra você mesmo. Só que é importante que a gente tenha essa resiliência de que tá ruim agora, ok, mas não vai ficar ruim para sempre. Tanto o bem não dura para sempre, quanto o mal.
aqui. E aí, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus coloca de uma maneira super clara, super taxativa. Ele diz assim: caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. Como assim a felicidade? Vocês podem daqui a pouco estar pensando, Renan, mas tudo isso dá trabalho, né? Daqui a pouco eu estou numa situação confortável agora, por que eu vou me mexer? Aí eu coloco o seguinte: vocês nunca vão alcançar a paz interior sem praticar caridade. A paz interior é aquela coisa que você pega aquela pessoa mais miserável, às vezes não tem o que comer, fica numa casa cheia de goteira, chão batido, e mesmo assim aquela pessoa é feliz. Aí eu posso até dar um exemplo, para quem aqui já tem filhos. Você pode ter tudo, mas nada te realiza mais do que você ver o seu filho formado, o seu filho bem. E olha como é contraditório isso, porque para você ter um filho, vamos pegar o caso das mulheres, primeiro que exige toda uma mudança no corpo, e a gente sabe que, né, a questão da estética ela é muito importante para as mulheres. Então assim, você já tem esse ponto negativo. Aí fora as complicações da gravidez, que pode acontecer, né? Daqui a pouco sangramentos, aborto espontâneo, né? Quem já teve filho sabe como é. Aí depois então você tem o parto, que é um momento difícil, aí a criança vem, aí você tem que gastar com fraldas, muitas vezes perde horas de sono, quem já ficou sem dormir sabe como é. Aí o seu filho cresce, você gasta dinheiro com escolinha, com roupa, depois cresce mais um pouco, vira adolescente, tem os problemas eventuais na escola ou com os amigos. Mas quando você vê o seu filho bem, com uma família formada, quando você vê ele com os próprios filhos, cara, não tem o que paga aquilo ali. Todo o resto é pouco. Aquele sacrifício você sente que valeu a pena. E é isso que Jesus, há 2000 anos atrás, ele mostrou para nós. Não adianta você correr atrás do carro do ano, da casa. Não adianta, você vai ficar feliz por um tempo, mas isso não vai preencher aquele vazio existencial no teu coração. Para isso você precisa se dedicar às outras pessoas. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá o filho. Ok, enxerga teu filho. Nos dá, depois do nosso filho tem o nosso irmão, que a gente tem aquele apreço. Mas quando você passa a olhar as coisas do ponto de vista espiritual, você entende que eu poderia ser irmão de cada um de vocês. A única coisa que separa a gente é pais e mães diferentes. E aí então entra aquela questão importante, né? O que você está fazendo hoje para alcançar essa paz interior? Nós estamos o tempo todo colhendo o que a gente plantou lá atrás, mas ao mesmo tempo nós estamos semeando agora o que a gente vai colher lá na frente. E a gente não pode esquecer que a vida no mundo espiritual, ela é sempre mais intensa, porque o nosso corpo, ele diminui as nossas faculdades de uma forma proposital, porque a gente mal consegue lidar com as nossas emoções, com elas estando anestesiadas, quiçá no mundo espiritual, onde tudo é mais vivo, mais intenso. E aí fica o questionamento: como vocês estão se preparando para a vida futura? Sabendo que daqui a 60, 70, 80 anos, nenhum de nós vai estar aqui encarnado. Eu espero que todos vocês, ao retornarem aos seus lares hoje, possam refletir sobre isso, né? Sobre o que a gente está plantando para colher lá na frente. E que fora da caridade, sem Deus, a gente vai o nosso caminho ele é muito, muito curto. E a felicidade, ela está logo ali, ao nosso alcance. E essa é a grande mensagem